E agora, aqui na Band News FM, a gente vai falar sobre a morte do último líder soviético, Mikhail Gorbachev, repercussão aqui na Band News FM, com o pesquisador da USP, César Albuquerque. César, muito obrigado por nos atender. Como vai? Olá, tudo bem? Eu vou bem, e você? Muito obrigado a vocês pelo convite. A gente é que agradece. Bom, César, começando com a questão mais genérica possível, mas para depois a gente, claro, ter um enfoque especial nessa conversa, mas para o ouvinte, para o espectador que pode não conhecer, né, saber quem foi Gorbachev, ou então só ouviu falar esse nome, né, em especial e os mais jovens, talvez, quem foi Mikhail Gorbachev e qual a importância dele para a política russa, não só para a política russa, porque também teve uma grande importância na Guerra Fria, né? Com certeza. Bom, o Gorbachev foi o último líder soviético, né, que ascendeu ao poder na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1985 e foi o principal arquiteto da chamada perestroika, né, o processo de reformas iniciado com a sua ascensão e que promoveu uma série de medidas no sentido de abertura inicialmente econômica e ao longo do tempo também política na antiga superpotência socialista, né? E ele é a importância dele, como você disse, ela nos restringe apenas à realidade russa. Então, ele promoveu todas as medidas de transição que de início não eram voltadas necessariamente para a transição da antiga economia socialista para uma economia capitalista, mas que acabaram resultando nesse processo, né? E também que em 1991 resultaram na dissolução da antiga União Soviética e numa mudança geopolítica global, né? Ele teve um protagonismo independente das críticas, tanto à esquerda quanto à direita, a um protagonismo inquestionável dele em relação ao apaziguamento das tensões que marcaram a segunda metade do século XX, a Guerra Fria, na promoção de uma estabilização do fim da corrida armamentista, pelo menos durante o período em que ele esteve no poder, e deste processo de transição da Rússia, de abertura política e econômica, que vai levar a Rússia dos anos 90, já sob o governo Yeltsin. Perfeito. E de que forma ele atuou para que a gente não tivesse, né, uma guerra de fato? Porque, claro, Guerra Fria tem até esse nome de guerra, né, mas não tivemos confrontos diretos, né, entre as duas maiores potências nucleares. Como ele atuou e também queria saber por parte da população russa, né, se Gorbachev tinha esse apoio, porque, enfim, era um momento em que os dois países, né, os dois blocos, né, o capitalista e o socialista, eles claro, trocavam muitas farpas e tinham embates ali ideológicos, um acabava, por assim dizer, demonizando a imagem um do outro por muito tempo, né? De que forma então ele atuou para diminuir esse estresse todo e evitar um confronto em escala muito maior? Bom, o Gorbachev, na verdade, ele é o principal responsável, desde que ele assumiu o poder em 1985, ele introduz uma mudança significativa nos rumos da política externa, desculpe, russa, soviética na época, né? Promovendo uma aproximação, especialmente com os Estados Unidos, né? E que teve uma série de cúpulas com, na época, o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, e que se estendeu também para uma postura de não intervenção no processo de dissolução dos regimes comunistas da Europa Oriental, né, que caíram a partir de 1989. E, nesse sentido, ele teve sim um protagonismo, porque num regime bastante hierarquizado e autoritário, como era o soviético quando ele assumiu, a posição do líder soviético era, na verdade, uma posição muito forte, né? Então, ele direcionou essa nova política externa com objetivos tanto de apaziguamento, claro, ele tinha uma proposta bastante pacifista em relação à política externa, de privilegiar o diálogo, a diplomacia, mas também voltada para questões econômicas, que na época eram importantes para a União Soviética, de reduzir o peso do gasto militar, né? Na época que os dois países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, gastavam percentuais imensos de seu PIB, né, da sua arrecadação, na corrida armamentista.
E então, na verdade, assim, o protagonismo dele é porque a iniciativa dessa nova mudança de política externa ocorreu somente a partir do momento que ele assume a liderança do Partido Comunista, e naquela época significava assumir a liderança da União Soviética. Porém, dentro da Rússia, enquanto no Ocidente ele tem uma imagem bastante positiva, né, visto como alguém que trouxe uma abertura política, econômica, uma nova imagem para a Rússia, dentro da Rússia a imagem dele não é tão positiva. Várias pesquisas de opinião feitas desde a década de 90 mostram que ele é normalmente vinculado a um enfraquecimento da Rússia, a uma Rússia que deixou de ter um protagonismo, que era inquestionável dentro da realidade da Guerra Fria, e que a partir dos anos 90, principalmente durante a crise econômica que viveu a Rússia durante o governo Yeltsin, assumiu uma posição secundária. Então, nesse sentido, a imagem dele interna russa é bastante controversa. Ele é visto como um líder que levou à perda desse protagonismo, né? Perfeito. Quem está com o ensino médio, né, mais ou menos fresquinho ali, já não é muito mais o meu caso, lembra da gente estudar ali perestroika e glasnost, né, como duas grandes políticas aí dessa época na União Soviética. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessas políticas, você até já mencionou uma delas, né, a perestroika, mas se aprofundasse, né, até a gente relembrar um pouquinho aí do que a gente estudou no passado, porque sempre que a gente procura, né, se procurar o nome dele no Google, né, Mikhail Gorbachev, logo já vai aparecer esses dois nomes russos e que então nada melhor do que ouvir uma explicação em português dessas políticas econômicas que foram muito importantes, mas que, como você acabou de mencionar, talvez para os russos, né, soviéticos, até então soviéticos, mas para os russos atualmente não tenham tido essa imagem muito boa, porque abriu, né? Essas políticas abriram a União Soviética, e aí acho que de repente para uma população um pouco mais patriota, não sei se dá para se dizer assim, talvez não tenha sido para eles o melhor caminho, mas queria que o senhor mencionasse um pouquinho, falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Perestroika e glasnost foram os termos internacionalmente pelos quais ficaram conhecidas as reformas na União Soviética entre 85 e 91, né? A perestroika em russo quer dizer reconstrução, né? Está mais atrelada às reformas de natureza econômica, que de início não tinham, como eu disse, um projeto de transição para uma economia capitalista. Na verdade, elas pretendiam trazer a economia soviética para o rol mais moderno, né, do desenvolvimento intensivo, abertura tecnológica. A União Soviética tinha era uma potência, principalmente nos setores militares, aeroespacial, mas tinha deficiências muito grandes na produção de bens de consumo, quando comparadas às principais potências ocidentais. Então, inicialmente, a preocupação maior era uma aceleração do desenvolvimento, porque as taxas de crescimento da União Soviética vinham declinando desde a década de 60, né? Não eram taxas negativas, eram taxas até que para os padrões atuais brasileiros talvez sejam altas, né? 3%, 4% ao ano, mas para quem crescia a 2 dígitos na década de 60, isso era um sinal de declínio. Ao longo do processo de reforma econômica da perestroika, também foi ganhando espaço a reforma política, que ficou muito atrelada a essa expressão da glasnost, que na verdade a tradução é transparência, né? Que também foi uma medida inicial de redução da censura, né? A gente está falando da União Soviética em 85, era um regime autoritário. Então, você tinha a redução da censura na mídia, nos principais meios de comunicação, que eram todos controlados pelo Estado, de redução da censura de publicações, de livros, vários livros que antes eram proibidos na União Soviética foram sendo publicados naquele período. Inicialmente, essa parte política tinha mais um objetivo de reforçar o apoio à reforma econômica, mas ela acabou talvez assumindo um protagonismo similar ou até maior que das reformas econômicas, principalmente nos últimos anos da liderança do Gorbachev, né? Esse processo, na verdade, não é este processo em si que acarretou numa imagem negativa ao Gorbachev, né? A questão não é necessariamente a transição, a desconstrução do modelo de gestão econômica soviético ou a redução da censura
que marcou o regime desde a sua criação e principalmente pós-Stalin, né? Mas a questão maior é a perda do protagonismo, né? A União Soviética foi, lado a lado, a principal potência durante a segunda metade do século XX, na Guerra Fria, e ao final da perestroika e da glasnost, né, da reforma e na dissolução soviética, o país tinha perdido essa posição. Tanto é que se falava nos anos 90 da Pax Americana, né, da hegemonia norte-americana, e a Rússia não tinha mais o mesmo papel. Então, talvez isso influencie muito na percepção, principalmente interna, da imagem que levou a essa imagem negativa do Gorbachev. Mas as reformas econômicas, então, a perestroika principalmente, e sua versão na ala política, foram conduzidas pelo Gorbachev naquele período como medidas não vistas com o objetivo que elas tiveram, vamos dizer assim. A dissolução soviética não era um objetivo inicial do Gorbachev, foi uma consequência do processo. E se você tivesse que atribuir, né, ao Gorbachev heranças, né, por assim dizer, tanto para o Ocidente quanto para a Rússia, né? O que ele deixa de legado, tanto para o Ocidente, acho que aí é mais ligado à Guerra Fria, e também de herança para a Rússia, né, para essa própria geração, né? Muita gente dessa geração, evidentemente, viveu o governo de Gorbachev e agora tem um Vladimir Putin, que me parecem ser governantes com características bastante diferentes. Uma coisa está ligada à outra, o governo de Putin hoje, essa autocracia, né, por assim dizer, grosso modo, tem a ver com o que foi Gorbachev? Queria que falasse sobre esses dois aspectos, né, da política de Gorbachev para o Ocidente e para a Rússia. Perfeito. Eu acredito que assim, o principal legado em termos para o Ocidente, na verdade, em termos globais, do Gorbachev foi a redução das tensões da Guerra Fria. Eu mesmo nasci no final da Guerra Fria, então eu não vivi, pelo menos não de forma consciente, a tensão da Guerra Fria, mas principalmente quem teve entre a década de 50 e 80 sabe que ali era um momento em que se tinha sempre o risco de um colapso nuclear, de uma guerra nuclear, isso era um assunto recorrente, e, de certa forma, ao longo do fim da última década do século XX, das primeiras do século XXI, isso parecia, pelo menos até recentemente, um cenário bastante distante, uma guerra nuclear acontecendo no planeta. Em relação à Rússia, independente de eventuais críticas aos rumos que tomaram a estrutura política, as estruturas políticas da Rússia, ele é o principal responsável pela abertura política e econômica da Rússia. Em que se pese as conquistas sociais ou eventuais aspectos positivos do regime soviético, que também existiram dentro da realidade, são sentidos pela realidade russa, você tem um processo de abertura econômica frente a uma série de deficiências que o regime de fato tinha em alocação de recursos, na qualidade dos produtos, na oferta de produtos, crise de abastecimento, enfim. Isso era uma realidade russa, ao mesmo tempo era um regime que não autoritário. Então, a União Soviética, em 1991, quando ele sai do poder, era um regime muito mais aberto, na verdade a Rússia, né, quando ele sai do poder, ela já se dissolveu, era um regime muito mais aberto do que quando ele assumiu em 85. Tinha eleições, você tinha eleições competitivas, algo que não existia no período soviético, um maior grau de abertura de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade religiosa. Em relação ao Putin, de fato, talvez o que a gente possa estabelecer esse antagonismo tem muito a ver com essa questão da imagem que a gente falou agora há pouco do Gorbachev. Enquanto o Gorbachev é visto como um líder que provocou uma perda do protagonismo global da antiga União Soviética, especialmente da Rússia, o Putin é o contrário, é a figura que recuperou essa posição de destaque de Moscou no cenário internacional. Então, ele não só consolidou, resolveu, vamos dizer assim, ele trouxe para a população russa de uma maneira geral, ele é associado à estabilização interna, porque a Rússia, do final da perestroika, ainda sob Gorbachev, durante os anos Yeltsin, viveu uma crise econômica e política muito grande, certo?
com bombardeio de parlamento interno, com crise econômica de 1998, com o colapso do rublo, enfim, até o Putin, que a partir dos anos 2000 recupera economicamente a Rússia, ela volta, ela recupera em 2000, 2002, mais ou menos, agora não vou lembrar direito o ano, ela finalmente recupera o volume de produção dela do período soviético, que foi uma queda ao longo dos anos 90, e a partir de 2007 ele adota uma política internacional, uma política externa muito mais contundente frente ao Ocidente e de recuperar esse protagonismo. Então, na verdade, eu acho que nesse ponto o Putin é visto dentro da sociedade russa como aquele que recuperou aquilo que o Gorbachev acabou por perder, né, na visão deles. Nós conversamos aqui na Band News FM com César Albuquerque, pesquisador da USP, doutorando em História. César, muito obrigado por essa mini aula aqui na programação da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado.